Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje vai trazer uma atualização da CBAV. No vídeo passado eu comentava se será que ela chegou ao seu fundo? Pois bem, um mês depois, vamos olhar aqui para a CBAV, fazer uma atualização técnica e também de fundamentos para vocês, um overview, na verdade, um resumão dos fundamentos. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazzoni e as pautas do vídeo serão, pessoal, um pouquinho sobre o preço do alumínio, como é que está esse preço, tá? Depois, falando idiosincraticamente aqui para as small caps, para o fluxo, né, para a captação líquida dos fundos de investimento, utilizando o Motinha aqui como fonte, a volta do cenário base para o Trig 11, tá, que é o ETF de small caps que eu mais acompanho, então volta aqui até o cenário base completinho, bonitinho, depois de ter passado ali há algumas semanas no vermelhinho, que não era o cenário base, o amarelo é o cenário base para esse ano, então nós estamos na parte inferior ali desse cenário base, vou comentar fôlego do Ibovespa, um pouquinho da CBA em termos de destino dos seus produtos, o que é importante geograficamente, um resumão sobre o segundo TRI, quem é a CBA hoje, o tamanho, tá? E depois uma situação dos estoques da China que eu acho que são importantes, aqui os níveis de estoque para o preço do alumínio e também para a demanda global. Vamos olhar para o filme, como é que está aqui o valuation / fundamentos da companhia. Agora sim, o valuation, desconto de 50%, tá? E os dividendos já pagos. E aí terminamos com análise técnica, pessoal. Sem mais delongas aqui, a gente vai falar sobre essa análise técnica, sobre como está aparecendo a CBAV nesse momento. Falo com vocês no dia 20 de outubro. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então, disclaimer na tela. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos no YouTube. Eu sou Bruno Mazzoni e todos os dias temos vídeos por aqui, pelo menos 2. Então deixa aí o seu joinha, caso você curte a CBAV, e também considere ativar as notificações para ser notificado sobre os próximos vídeos. Pessoal, aqui eu quero comentar um pouquinho sobre a experiência pessoal que eu tive com investimentos em empresas cíclicas de commodities em 2010, tá? Quando as commodities estabilizam de preço e o alumínio está estabilizado há um ano nessa faixa, nesse retângulo amarelo, pessoal, geralmente, principalmente se a empresa fez IPO recente, é pior ainda, né? Mas geralmente as companhias ou lateralizam ou caem, tá? Então, a commodity lateralizar, depois de um certo tempo, move-se o dinheiro para commodities, para crescimento, para inflação, e esse dinheiro acaba sendo escasso para as companhias conectadas a commodities diretamente, e elas acabam cedendo ou lateralizando idêntico, igual a commodity. Então, o alumínio hoje, pessoal, lateraliza. O alumínio em outubro cai. Tá, mas se a gente olha de setembro de 2022 a setembro de 2023, ele praticamente ainda não saiu do lugar. Qual que é o meu cenário base, pessoal? O meu cenário base é que o alumínio, infelizmente, tem mais um pouquinho para cair. Infelizmente, entre aspas, para sua rentabilidade da CBAV. Tá? Mas para o desconto pode ficar um pouquinho maior. Qual seria essa região específica? Dos 179,50. Tá? Ali, para mim, é um bom alvo para ele estancar essa queda. E se você acha que voltaremos para 2020 e o minério de ferro já voltou, o alumínio ainda não, então é muito mais provável que nós tenhamos o retorno aqui do alumínio. Aí sim, pessoal, 157, 154, 165,90, ciclo final de queda. Depois todo o boom que nós tivemos pós-pandemia e o que a pandemia colocou ali, tanto na parte de oferta, gargalo, quanto na parte de demanda, né, super incentivos fiscais, colocaram a inflação ali nas commodities, pessoal, nós estamos retornando, tá? Seria um retorno nessa faixa segunda cinza aqui aos preços de 2020, 2019, que estavam bem consolidados, tá? Estavam bem consolidados no pré-pandemia. Então a minha expectativa é que sim, o preço está caro do alumínio agora? Não, se comparado a 2022 e 2021, tá? Principalmente 2021, porém tem uma gordurinha para cair. Tá? E esse ceder, pessoal, pode trazer para você no investimento na CBAV um pouco mais longeva e uma certa rentabilidade, porque ela pode sofrer no curtíssimo prazo. Tá? Então 179 seria o primeiro airbag, tá? 195, 196 já está lá há um ano, então eu vou colocar um degrau abaixo, 179, e o mais notório seria ali essa faixa dos 165 ao 154, que é um retorno, tá, aos níveis de 2020 e 2019. Beleza? CBAV sofre, pessoal, muito também pelo fluxo fraquíssimo aqui no Brasil para fundos de ação. Então a gente percebe que no ano há um resgate de 39 bi. Tá? Nos últimos 12 meses aí um pouquinho menos, porque final pós-eleição do ano passado entrou um pouquinho, expectativas, etc. Tá? Então a gente vê ainda um resgate
tá? A gente só não sabe ainda se ele vai desacelerar, tá? Ou se ele está estabilizado. Por quê, pessoal? Porque agora não temos o CDI a 3,75, mas está ainda a 12,75. E nós temos agora, infelizmente, a competição do gringo, né? Então o CDI Fed Funds, 5% em dólar, também tira dinheiro aqui de fundos de ação, que é os principais recursos aqui que uma CBAV da vida, por ser uma small cap, recebe. E aí não é a CBAV só que está caindo, tá? Independente de ela ser uma empresa de commodity, líder, etc., custo de energia baixo, não é. O próprio ETF aqui despencou. Então ele passou a gente pode até falar mais, né? 1, 2, 3, 4, 5 semanas fora do meu cenário base, que é o amarelo, e aí retornou rapidamente, porque o cenário macro não ajudou. Então o Bruno acaba acertando aqui na grande parte do ano o cenário base, que é o amarelo, muito não por competência própria, mas porque o cenário macro deu uma piorada, porque ninguém estava ali cogitando que o Fed iria ter que manter taxas de juros tão altas ou queria subir, por exemplo, ou que a curva de juros americana iria subir para 5%, como está se aproximando hoje, por sinal. Então é um cenário, pessoal, que para small caps mantém desconto, só ganha um pouquinho mais de tempo o holder para aportar. Então você que de repente olhou para 2022 pós-eleição, por exemplo, ou 2023 no começo do ano, como grande oportunidade ali de aporte na bolsa, está vendo ali um 0 a 0 ou até uma sofrência. Tá? Agora, você que segmentou e às vezes se atrasou, está começando a investir agora, pessoal, a janela de oportunidade está aberta novamente. Por quê? Nós temos um detrator de preços para small caps, principalmente small caps, tá? E especificamente commodities ainda não, mas tem que ficar muito de olho como é que estamos aí com China, etc. Mas para small caps nós temos, que não é o corte da Selic, mas a abertura do nosso juros e a abertura do juros gringo. Tá? Então, se nós olharmos para o juros gringo, está abrindo. Esse é o gráfico. Se nós olharmos para o nosso juros, abriu. Esse é o gráfico. Então, desde julho aqui, há uma abertura do nosso DI e desde maio há uma abertura do DI americano, longo, de 10 anos. Tá? Então, não está fácil. O Ibovespa também vai a reboque. A gente não está nas blue chips isentos disso. Elas caem menos, é verdade, principalmente no setor financeiro, bancos, etc. Mas também não tem protagonismo. Ou seja, hoje, dólar é rei e está roubando. Os juros americanos estão roubando liquidez dos emergentes em geral. Tá? Então, o Ibovespa lidando aqui, rumando para um dos melhores descontos quantitativos aqui, que são as 3 médias no verde no Market Breadth. Link na descrição do vídeo sobre esse indicador. E aí, pessoal, quero comentar, e sempre comento com vocês nos vídeos da CBAV, que ela é quase que 90% Brasil. Tá? Ela tem Estados Unidos como 7% da sua receita, China como 2% aproximadamente, mas o Brasil é mais de 80%. Então ela está muito conectada ao Brasil, que de certa maneira não foi mal. Tá? Não foi mal aqui no segundo trimestre. Nós tivemos aí uma resiliência, tá? Uma produção até maior de carrocerias, você na Randon, uma produção interessante de veículos leves, reportada pela Anfávia. Tá? Então nós temos aqui na economia brasileira até um ponto positivo. Quem está batendo na CBAV e nas small caps, pessoal, é o macro. Tá? Infelizmente, a curva de juros abriu, a brasileira abrindo porque a gringa está abrindo. Uma expectativa que o mercado não tinha, e quando há quebra de expectativa, pessoal, o mercado foge, né? A fuga para a qualidade, né? E aí nós temos a qualidade hoje sendo petróleo de um lado, o pessoal está comprando ali com risco geopolítico, e dólar e juros americanos do outro. E ouro, a reboque. Então são os 3 ativos hoje que estão sendo muito comprados. Juro americano, renda fixa por lá. O dólar se valorizou, mas não tanto quanto a renda fixa. Ainda acho que renda fixa é mais, tá? E aí ouro seria interessante junto com petróleo devido a essa nova guerra muito triste entre o Hamas e Israel. Beleza, pessoal? Então assim, Brasil tá indo bem até. Tá? O problema é que nós não temos aqui um ambiente muito interessante macroeconômico para fluxo. E aí remete ao Motinha, e eu dou aqui o crédito, né? _ Roberto Mota no Twitter, sigam ele, da Genial, que é parceira do canal. Pessoal, o link na descrição para vocês abrirem conta com a gente, com o escritório oficial aqui do Clube dos Dividendos, está na descrição para vocês. Se quiserem barganhar por alguns benefícios, por favor, entrem em contato via e-mail, tá? Então nós temos essa dinâmica, a CBAV hoje, que tem 3 unidades de mineração, 4 unidades de alumínio, 23 usinas hidrelétricas, ou seja, tem aqui até a capacidade, caso queira, de desinvestimentos, tá? Que não necessariamente ela precisa ter essas hidrelétricas 100%, ela pode ali ter participações, parcerias, como tem boa parte, mas hoje é
a parte dos ativos da companhia, 2 parques eólicos, 2 reservas ecológicas e aí centros de distribuição, mas muito conectado com o Sudeste e Sul aqui, a Cebave na parte energética com o Nordeste, principalmente eólico, tá? Com o Nordeste aqui, mas tem unidade também de alumínio lá no Nordeste, certo? Então, é uma empresa muito grande, não é replicável, a Cebave é algo específico, único, e tem no Brasil um custo de energia muito menor que seus pares, tá? Então, ela tem várias vantagens, tá? Uma condição macroeconômica importante que pode vir à tona após essa crise dos juros americanos, né, de espantar aí o fluxo para emergentes, é que os estoques na China, tanto de minério como de alumínio, pessoal, estão baixos. Qual que é o problema? A China está transformando, ou pelo menos migrando a sua bazuca fiscal mais para o consumo, para serviços, e menos para infraestrutura, e menos para a indústria, etc. Então, há um momento aqui, um pouquinho mais de calmaria para o setor. A gente percebe isso na Vale, a gente vê que já não tem mais aquele grande frisson com dados da China, principalmente na parte de manufatura, mas essa semana divulgaram dados e vieram bons. Tá? Então, assim, China deve crescer seus 5%. Acho que pós essa crise dos juros americanos, a gente tende a ter empresas de commodities, principalmente small caps, com oportunidade de ganhar um pouquinho de apreciação. Vale, Blue Chips e tal, um pouco mais perigoso, pessoal, por quê? Eu tenho uma experiência de começar a investir em 2010 e ver minério de ferro estabilizado até 2014, ver petróleo estabilizado até 2014 e as ações caindo, tá? As ações não conseguindo performar muito bem, embora o trade de dividendos seja ele muito interessante. No filme, a CBA, pessoal, uma empresa que teve um percalço ali no quarto tri de 2022, muito provavelmente, pelo que eu vejo aqui no resultado financeiro, deve ter sido um vencimento de uma dívida, entre aspas, uma debênture, uma nota promissória, alguma coisa ali, que ela teve um resultado financeiro muito ruim, tá? E bateu bastante no seu lucro, mas não foi um trimestre interessante, mas ela se recupera depois. É uma empresa que teve déficit no segundo tri de 2023 e que tem déficits ali, hora mais, hora menos, dentro dos seus trimestres, pelo menos pós-IPO. Difícil acreditar que a empresa vai surfar a onda de 2021 de novo, certo, pessoal? Então a gente precisa ver qual que é a parte do ciclo de baixa da Cebave e talvez o primeiro trimestre de 2023 tenha colocado isso pra gente. Algo em torno de 90, 70 milhões, aí rumando para os 200, 300 e ficar nessa média nos próximos 2 a 4 trimestres, a gente pode esperar isso, tá? O que eu não gosto é de ver uma companhia que está queimando caixa aqui, tá? Então estão mais investindo do que colocando para dentro, tá? Isso é um problema ruim. O resultado do segundo tri seria muito pior se não fosse aqui um crédito tributário, muito provavelmente. Então seria um déficit muito pior. Então a empresa não está bem, tá? Não está bacana nesse momento, nessa dinâmica atual. Alumínio, então, pode ser uma proxy de crescimento junto com cobre? Menos. Cobre é mais. Porém, a gente não vê nesse setor um ambiente muito positivo, inclusive nos fundamentos da companhia já rebate. Como ela é principal, a gente já sabe como é que tá as coisas. O desconto é de 50%, então já está descontado o PVP, pessoal. Os dividendos em 2023 foram de 35 centavos. Ela teve data corte em 2022, pagou ali 9 centavos, então vou somar ali. Primeiro vamos fazer o preço teto atual. Se ela não pagar em dezembro, vai para R$ 5,83. Hoje a companhia está negociando a R$ 3,90, então há um desconto. E se ela mandar bala em 9 centavos, pessoal, vamos para 44 aqui, ela vai para R$ 7,33. Então tem entre 5,80 e 7,30. Tá? O fato é, 2022 pega rebote de 2021 e 2023 não. Aí ela já está com dificuldades nos seus fundamentos. Ficar de olho na política de dividendos. Às vezes ela aumenta ali só para segurar um pouco de acionista, mas não é algo recorrente. Vamos olhar para a geração de caixa desse terceiro tri, é bem importante olhar para a geração de caixa. Pessoal, em 2022 não foi boa. Tá? Em 2022 não foi muito legal a geração de caixa da companhia. A gente vê aqui consistentemente há um fluxo de caixa negativo, colocando os seus investimentos também na roda. Diminuiu em relação ao primeiro tri? Sim, mas ainda assim é muito ruim. Tá? Não gosto de ver esse aumento forte aqui nos financiamentos. Então, fluxo de caixa de financiamento, pessoal, que é ali o que a gente mais tem que olhar, e eu gravei um vídeo, né? Bolsa não é PIB, é juros. Por isso, tá? Esse financiamento aqui ainda está salgado, tá? Então, o vencimento desse cara vai ser duro, a rolagem vai ser mais barata, bem verdade, mas não é legal isso daqui, tá? Principalmente quando não é acompanhado do operacional. O operacional também negativo. Então, a empresa tá apanhando com razão. Quem acredita no longo prazo não deixa de ser oportunidade, sem dúvida nenhuma. Mas o filme tá feio, o filme recente.
mapeio aqui são os trimestres, tá? Pois bem, finalizo aqui então para vocês, pessoal, com a análise técnica, dizendo o nosso alvo que era próximo aqui do Bradescão já foi vencido, tá? Então fizemos fundo, subimos e tomamos, tá? Agora é esse zigue-zague aqui, ó. Qual que é o próximo alvo? 3,73, tá próximo, estamos a 3,90, tá? Quem acredita no apocalipse, pessoal, e até o preço do alumínio pode corroborar com isso, é esse movimento aqui, ó, que tá desde o primeiro vídeo aqui no canal, 2,28, tá? Nada mais e nada menos, pessoal, tá certo? No curtíssimo prazo, se eu fosse aportador aqui da CBAV, eu estaria, assim como estava no 4,13, no 4,37, se não me engano, eu estou de novo no 3,73. Eu vou pescando, tá? Esses fluxos verdinhos de queda aqui. O final do próximo está em 3,73. Qual que é o alvo, pessoal? Sempre IPO, né? Sempre o preço do IPO vai ser alvo, mas no curtíssimo prazo nós temos aqui, principalmente o 4,91 já foi, tira ele, tá? Principalmente aqui o 5,20, tá? E depois o 5,80. Então 5,80 é grande preço teto para ela, 3,73 próximo alvo. Quem está com o copo meio vazio, não quer negociar ações de commodities agora, 2,28, pessoal. 2,28 é o grande fluxo dessa primeira pernada de baixa aqui, ó. Bom, 2,28 seria o destino final para CBAV. Beleza, pessoal? Então, preço teto para o ano, tá? 5,20, 5,80, 3,73 próximo desconto, oportunidade de ser um fundo, caso virar ali o juros americano e também esse viés para commodities, para trade de China, que não deixa de ser de commodities, apesar da CBAV estar mais conectada com os Estados Unidos e com o Brasil, principalmente Brasil. Então a gente precisa aqui de dados importantes e bons brasileiros. 2,28, 3,73, 3,73, pessoal. Fico por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.